capítulo que trata da educação, a Constituição brasileira determina a liberdade de ensinar e aprender. Vários projetos que tramitam aqui no Parlamento têm o intuito de regulamentar a lei de diretrizes e bases, partindo do princípio que essa liberdade estaria sendo violada por professores e escolas de todo o país, acusados de influenciar os alunos com teorias e orientações tendenciosas. Conosco aqui o relator de um desses projetos, o senador Cristóvão Buarque. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar desse assunto. Senador, na realidade são 6 projetos da Câmara e do Senado que são englobados sob o subtítulo, melhor dizendo, Escola Sem Partido. O projeto do qual o senhor é relator de autoria do senador Magno Malta, 193 de 2016, ele prevê uma série de mudanças, uma regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases no sentido de prevenir a ideologização e, digamos assim, o avanço do Estado naquele conceito que o aluno teria obtido de seus pais, a orientação de casa. Eu queria que o senhor descrevesse esse projeto e o senhor, que é o relator, já se manifestou contrariamente, isso foi ignorado quando o senhor foi vítima de uma manifestação aqui, numa das comissões, quando esse projeto estava sendo debatido. Eu queria que o senhor traçasse algumas linhas em por que o senhor, mesmo sendo contra, acha importante que essas ideias sejam debatidas. O que está em jogo, na verdade, é educação e liberdade. Qual é o grau de liberdade que deve se dar na escola? Essa é a discussão. E como é que se fere a liberdade? De fato, eu entendo a preocupação de muita gente que trouxe essa ideia de escola sem partido. Discordo da maneira como eles enfrentam, mas eu entendo a origem disso. O problema é que há, em alguns lugares hoje, inclusive no ensino superior, um certo doutrinamento. E doutrinamento não combina com liberdade. Doutrinamento é impor uma doutrina pela superioridade que o professor tem sobre os alunos. Isso não é bom. Isso está havendo. E doutrinamento de uma linha de pensamento. De uma linha de pensamento vinculada, de certa maneira, a um movimento partidário. Agora, a maneira de acabar com o doutrinamento não é isso de proibir o professor que doutrina de usar seu papel de falar, de dizer o que pensa. Não é a ideia de tirar partidos de dentro da escola. O fim do doutrinamento virá de todos os partidos na escola, da liberdade mais plena possível de debate. E as crianças de hoje não são tolas. Não é fácil doutrinar uma criança mais, não. Porque ela vê televisão, ela discute em casa, ela tem colega, ela está na internet ouvindo tudo. Não é fácil o professor doutrinar mais crianças, como talvez fosse no passado. A saída é mais liberdade e não menos liberdade. Por isso eu sou contra o projeto, mas entendo que é bom debater o risco que corre a escola de doutrinamento. O senhor poderia citar algum exemplo desse doutrinamento? Tem, em alguns livros mesmo a gente vê. Em vez de você mostrar mais de uma visão da história, você dá uma orientação com uma única visão. Isso se viu muito nos textos que foram distribuídos nos últimos anos. Isso é verdade. Por exemplo? Por exemplo... Aquela questão de suprimir o ensino da história, da origem do Brasil como sendo um país de herança ibérica, herança cultural. Aí não é. Aí é obscurantismo mesmo. É querer você dar a visão de que esse país é fruto apenas de negros e índios, quando é de negros, índios e europeus. Então, aí é obscurantismo, é pior do que doutrinamento. Eu falo do ponto de vista político, quando se conta a história. Por exemplo, certos textos que dão a impressão que o Brasil começou em 2003, com a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores, quando muitas das coisas que o Partido dos Trabalhadores fez foi ampliar o que já se fazia, como a Bolsa Família. Já havia a Bolsa Escola. Ampliou, justiça seja feita em níveis que não haviam sido alcançados. Então, ampliou, mas não foi nenhuma novidade. Foi um momento. Isso acontece no Brasil. Tudo que começa pequenininho, vai crescendo quando os governos chegam. E, ao mesmo tempo, ampliou, descaracterizando, porque mudou o nome, tirou escola, colocou família, aí tirou a característica educacional, misturou com outros programas, tipo Bolsa Escola, que
ajudavam a idosos, que ajudavam a deficientes. Ao misturar, descaracterizou e tirou a gestão do Ministério da Educação, onde estava, para o Ministério da Assistência Social, que é chamado Desenvolvimento Social. Então, essa manipulação tem havido, e não é boa manipulação. Agora, a saída não é proibir esse texto, a saída é deixar que outros textos apareçam. Na hora de comprar os livros didáticos, que é um programa maravilhoso do Brasil e muito antigo, não é do atual governo, nem do anterior, é bem mais antigo, o livro didático, na escolha, tem que haver mais pluralidade. Nós já tivemos até Monteiro Lobato sendo censurado, né? Por quê? Em nome da diversidade... Do politicamente correto, né? Em nome de um politicamente correto de respeitar e tratar direito os nossos irmãos negros. Mas aí não pode ir atrás, 100 anos atrás, e proibir um escritor daquela época de falar da maneira daquela época. Não se pode proibir Monteiro Lobato, seria um erro proibir Monteiro Lobato. E seria um erro manipular a maneira como Monteiro Lobato dizia e escrevia. Tem que dizer e colocar um professor explicando, olha, essa visão, gente, está carregada de preconceitos que existiam naquela época que o Brasil tinha poucas décadas do fim da escravidão. Hoje, a maneira de falar é diferente. Assim que se faz. É pluralidade que a gente precisa e não proibir zero. Veja bem, existe um monopartidarismo que é nocivo. Existe um não partido que é nocivo. Temos que ter pluralidade de partidos e de ideias. Agora, quando esses projetos, e inclusive esse projeto do senador Magno Malta, receberam o apelido, digamos assim, de escola sem partido, é óbvio que isso aí parece que cola em um dos partidos, o partido que na época estava no poder. Tá? Agora, na justificativa da argumentação, esse projeto e esses projetos teriam o objetivo de proteger o estudante de posturas ideológicas de professores, sejam morais, políticas ou religiosas, reconhecendo a vulnerabilidade do aluno. Não se tem que proteger criança de uma ideologia, tem que dar acesso a todas, para que ela escolha a dela. É um erro isso. Mas nas escolas militares, aí já nem tão crianças assim, eu não sei o que acontece nas escolas de ensino básico, que porventura sejam ligadas aos colégios militares. Né? Como são ensinados os fatos lá que ocorreram em março de 1964? Também, isso também estaria, de uma certa forma, uma visão partidária do outro lado. E tem que mudar isso também. Tem que fazer com que se vejam as diversas interpretações que o Brasil tem. O problema é que quando a gente abrir mão, inclusive, dessa pluralidade e começar a ter a ideia de escola sem partido, daqui a pouco até a ciência vai ser manipulada. Por exemplo, houve evolução do ser humano até o Homo sapiens, ou foi criado, conforme a Bíblia fala, um por um dos animais. O senhor está opondo, então, o darwinismo e o criacionismo? E o criacionismo, por exemplo. As escolas de fundamentação evangélica nos Estados Unidos, inclusive até políticos famosos, defendem o criacionismo. Eu defendo que se ensine isso na aula de religião, não na aula de ciência. Porque na aula de ciência já está provado que houve evolução. Darwin não foi um maluco, foi um cientista. E tudo mais que se estuda, baseado não só na arqueologia, muito mais para trás, na paleontologia, prova que houve uma evolução e que as espécies de animais foram se modificando. Algumas desapareceram, outras surgiram. No futuro vão surgir outras, só que a gente mede em centenas de milhões de anos, como isso acontece. Então, o criacionismo pode ser ensinado sim, tem que ter o direito, mas na religião. Na ciência, não dá para ser criacionista. É o processo de evolução que está comprovado. Eu assisti parte da audiência pública que o senhor dirigiu aqui, o senhor estava à frente, presidiu, melhor dizendo, em que pessoas dos dois lados, especialistas contrários à escola sem partido e aqueles defensores da escola sem partido. Um dos especialistas contra o projeto se manifestou com o seguinte argumento: se esse projeto progredir, se esse projeto estivesse em vigor,
Galileu não poderia ter, Galileu e Copérnico, a Terra ainda seria chata, enfim, quer dizer, particularmente, eu gostaria de saber o que o senhor pensa dessa argumentação. Eu acho que no caso de Galileu é um pouco de exagero. Isso aí já superou-se. Mesmo as religiões já superaram. O Papa já perdoou Galileu. Então, eu acho que aí é um certo exagero. Houve uma ameaça, assim, de uma inquisição, né? Houve. Isso aí eu acho que já se ultrapassou. Eu acho que não se ultrapassou ainda foi no que se refere à biologia. Ainda há conotações religiosas tentando influir na definição das descobertas científicas. Aí isso aponta, então, uma outra vertente da influência, da tentativa de influenciar os alunos. Uma seria política, de orientação esquerdista, vamos ser claros, e a orientação religiosa. E tem uma terceira. Não, está vinculada à religiosa, que é o problema do sexo e do gênero, que também o projeto tenta fazer uma coisa que também tem certa razão, mas não da maneira que eles fazem. É trazer para dentro da escola a visão dos pais. Tem que trazer para dentro. Mas não os pais imporem como deve ser o ensino. Porque se nós deixássemos o ensino só nas mãos da família, as crianças não seriam formadas para o futuro, em muitos casos. As famílias podem ser conservadoras e impediriam o avanço da criança para que ela esteja sintonizada com o que vai acontecer daqui a alguns anos. Nos costumes, que mudam todos os dias, no conhecimento da realidade, que mudam todos os dias. Então, é preciso trazer os pais para dentro das escolas, mas não para dominarem as escolas. Mas também não pode ser só os professores, que nem deixam os pais entrar em muitos lugares, que nem querem os pais por perto. Mas onde haveria o bom senso, então, senador? Porque tivemos agora, coisa de algumas semanas, um exemplo de uma escola de classe média alta, aqui do Distrito Federal, em que dois meninos teriam se beijado em público na frente da escola e houve uma reação brutal das redes sociais contra a posição da escola, que resolveu chamar os meninos para, de alguma forma, interferir na questão, e a escola teria se comunicado a um dos pais. Isso foi tomado por grande parte dos alunos da própria escola como uma interferência na vida privada do adolescente, e suscitou um grande debate, inclusive a escola sendo acusada numa campanha de tentativa de colocar a escola como escola homofóbica. E muito pouca gente encara esse debate em público. Na verdade, a tentativa de que seria mais confortável que ninguém tocasse nesse assunto. Como o senhor acha que deve ser a postura nesse caso? Primeiro tem que encarar. Esse é um problema que não pode ficar debaixo do tapete. O problema da escolha ou da opção, ou da orientação, que é a maneira certa de dizer sexual, não pode ficar debaixo do tapete. E cada vez começa mais cedo. Tanto no heterossexualismo como no homossexualismo também. As meninas e meninos hoje são erotizadas muito cedo. Isso é um problema, isso é um perigo. Por causa da gravidez precoce, por causa de muitos fatores. Não deve se apressar a formação da criança. Não deve. Esse é um processo que a criança deve ter respostas na hora que elas perguntarem. Eu sou contra a escola antecipar o problema de sexo e gênero a uma criança antes que ela esteja querendo saber. Agora, cada caso tem que ser um caso. Esses meninos, é um caso. Esses dois meninos, é um caso. O que é que tem que ser? Primeiro, tem que ter escola boa. A escola boa precisa de um psicólogo, de uma psicóloga, que chamasse os meninos, que conversasse com os pais, mas não reprimir. Tem que ver o caso. O que está acontecendo? Pode ser uma orientação desde muito cedo. Aí, se for uma orientação, a gente vai reprimir, é um erro. Pode ser uma curiosidade qualquer daqueles dois meninos ali. Então, por que fazer um escândalo? Terceiro, é preciso ver como a família está encarando esse assunto. Agora, trata-se também de uma questão de ver como a sociedade brasileira está mudando em termos de costumes muito rapidamente.
as crianças também têm acesso aos gadgets, à eletrônica, aos celulares, aos computadores, a tudo que oferta todo tipo de comunicação e de informação a qualquer momento, sem que haja uma orientação competente para discernir. Isso não se trata só da criança, não. E eu acho que o problema principal também aí é a questão, se o senhor me permite, para colocar isso em debate, da intolerância que está vigorando na sociedade brasileira. Porque o senhor, ao colocar, inclusive, numa audiência pública que o senhor sofreu quase insultos, né? O senhor foi chamado de golpista, porque foi logo depois do seu voto a favor do impeachment, que destituiu a presidente Dilma, o senhor foi chamado de golpista ali e impediram que aqueles que defendiam o projeto se manifestassem. E o senhor encerrou a audiência pública. Como o senhor se sentiu naquele momento? Primeiro, é preciso lembrar que o tema não era golpe ou não golpe. Ali o tema era uma coisa importante, devia ser deixado. Segundo, é que não é porque chamaram de golpista, tanto que eu pedi que viesse para trás para que todo mundo visse os cartazes, para que a televisão transmitisse os cartazes escritos golpista. Então, total liberdade. O problema é que não deixaram falar. Não deixavam a pessoa que estava apresentando a defesa do projeto da Escola Sem Partido falar, gritando, gritando e gritando. Então, foi uma reação contra a censura que eu fiz, suspender a sessão. Eu não aceito censura. E eu temo que terminaram fazendo o mesmo que os que querem uma escola sem partido estão fazendo. Colocaram uma mordaça no apresentador daquela ideia ali naquele momento. Foi uma mordaça. Eu não presidiria uma sessão com mordaça. Senador, um dos projetos de Escola Sem Partido, não sei se é exatamente esse que o senhor está relatando, prevê pena de prisão para o professor que seja encontrado com tentativa de manipular a informação, induzir o aluno a seguir uma determinada orientação ideológica. O senhor não concorda com isso? Né? Claro que não. Isso daí é uma das coisas que eles tentam negar. Mas não faz sentido ter uma lei de uma escola sem partido se uma escola com partido não for censurada, não for punida. Então, vão terminar querendo prender professor, demitir professor, porque expuseram a ideia. Não pode se fazer isso. Inclusive, ideias que sejam contrárias a gente. O que você tem que exigir é que a escola tenha muitas ideias e não 0 ideias. A escola sem partido termina levando a uma escola sem ideias, censurando, amordaçando. Tem que ter muitas ideias. Todas as ideias têm que ser ensinadas. Senador, como é que o senhor se sentiu no momento em que, defendendo a liberdade de expressão, o senhor foi chamado de golpista? Sinceramente, meu problema não foi ser chamado de golpista. Meu problema foi não deixarem a pessoa falar. E volto a insistir, eu tolerei tanto ser chamado de golpista que eu pedi que colocasse os cartazes na frente da televisão, para não ficar escondido lá atrás como estava. Eu acho que é um direito falar. Claro que não foi golpe. Mas o senhor foi incomodado, inclusive, na sua residência no dia seguinte. Fizeram uma manifestação em frente, mas faz parte da democracia. É óbvio que é mais uma manipulação linguística que esse país tem ultimamente. É mais uma narrativa falsa. Compara o que sofreu João Goulart, o que sofreu Dilma. Ou a gente não chama mais de golpe o que houve com João Goulart, ou não chama golpe o que houve com Dilma. João Goulart foi jogado fora desse país, todos os seus aliados foram presos, torturados ou exilados. Durante 21 anos não teve liberdade, esse congresso foi fechado, a justiça foi manipulada. E ele morreu no exílio, sem poder vir ao país. A presidente Dilma teve um longo processo, morando no Alvorada. Depois da cassação do mandato, depois do impeachment, continua ainda alguns dias. Depois um avião da FAB levou calmamente, o de João Goulart tentaram derrubar. E ela vai ficar o resto da vida, e eu estou de acordo com isso, com não sei se 6 ou 8 assessores, com 2 motoristas e 2 carros. Eu acho que como ex-presidente tem que ter mesmo. Comparar com João Goulart, ou a gente muda a palavra golpe de 64, inventa outra, ou a gente muda a palavra golpe
de 2016 e inventa outro. Bom, vamos voltar ao tema da escola sem partido, liberdade de expressão. Só um detalhe, a não ser que queiram chamar de golpinho. Um diminutivo até... assim. A não ser que queiram chamar de golpinho esse que teve agora. Não sei se depreciativo com algum grau de sentimentalismo, enfim. Mas, senador, o que vai acontecer com o projeto agora, com esse que o senhor está relatando? Eu vou apresentar o meu parecer, a Comissão de Educação vai debater, e eu acho que vai ser um belo debate, porque vai permitir ver a ideia de que escola não é lugar para doutrinação, é lugar para formação, que formação não se dá proibindo ideias, mas, ao contrário, levando todas as ideias. Aqui eu uso ideia como sinônimo de partido. Todas as ideias, e não sem ideias. Eu creio que vai ser um bom debate. Falou, professor. Obrigado, senador, pela sua presença aqui no nosso programa. Já está convidado para vir mais uma vez falar sobre esse mesmo tema. Virei quantas vezes quiser. Afinal de contas, seria muito ruim ficar sem debate também. Cidadania conversou com o senador Cristóvão Buarque sobre o projeto Escola Sem Partido. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.